Hello, good morning, sétimo ano A. Today is November, yes? 12, yes. Estamos no dia 12 de novembro, então. E hoje nós vamos estudar o chapter number 14. But before practicing our book, I'd like to share with you the verse that we are going to meditate in the Bible, ok? Então, só antes da gente dar início ao conteúdo mesmo, vamos compartilhar o versículo dessa semana em inglês e pensar um pouquinho sobre ele. Muito bem, so the verse for this week is pray without ceasing, ok? Pray without ceasing. Orai sem cessar. Essa palavra está em the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 17. Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, nós falamos sobre esse versículo que é bem curtinho, né? Mas tem muito a falar aos nossos corações. Às vezes a gente vai pensando, meu Deus, como é que eu vou passar o dia inteiro orando, de joelho no chão? Não, quando essa palavra nos convida a orar sem cessar, sem parar, significa que nós precisamos lembrar que em todo momento, né, nós podemos conversar com Deus e nós devemos conversar com Deus. Na nossa mente, nas nossas decisões, com as nossas emoções, sempre pedindo ao Pai para que Ele nos ajude, nos fortaleça, nos oriente também. Okay? Então, assim, não é o como você vai orar, mas é você estar conectado ali com Deus. Amém? Muito bem, people. So, let's go to our book now. Yes, so please open your book to page number 124. Lá na 124. Okay, today we're gonna talk about energy. Okay, so let's talk about energy here. Let me find here my virtual book too. Então, o tema dessa unidade, ela vai desenvolver falando sobre environment, meio ambiente, e esse primeiro capítulo é especificamente about energy, ok? So, todos os chapters dentro da Unit 4 estão relacionados a environment. O que é environment, teacher? Meio ambiente, tá? Então, vamos estudar vários temas que têm a ver com o meio ambiente, ok? So, turn here, yes? And we're gonna focus now, on page number 124. Let me try to zoom this one, yes? Okay. Muito bem, people. If you look on your book, we have a big image, yes? Temos uma imagem bem grande lá, ok? In activity number 1, it asks us to check the elements you see. Ele quer somente que a gente check, ok? Então, eu vou pegar, eu vou assinalar aqui os elementos que eu consigo ver. Vamos fazer assim? Aqueles que vocês já sabem o que significam, vocês podem ir assinalando. O que vocês não sabem, eu vou passar agora um por um com vocês, mas eu gostaria que você pegasse seu lápis ou sua caneta e anotasse ali, ok? The translation of each word, ok? So we have here clouds, nuvens. Can I see clouds? Yes. Deforestation. Olha lá, desmatamento. Será que tem alguma área com desmatamento nessa figura? Ok, we have people. Tem alguma people, alguma person aqui? Dá para ver? No. Field. O que é field, people? É o solo, tá? É um campo. Pode anotar do lado aí, solo, campo. Tem sim. Tem solo ali. Forest. Tem? Yes.
Horizon, dá para ver o horizonte? Ai, que lindo, coisa boa é quando a gente viaja de carro e a gente vê aquele horizonte, não é? Dá aquela sensação de esperança, de a gente estar no céu, pertinho de Deus, é ou não é? Horizon. Houses. Can you see houses? No, we can't see. River. Can you see a river? Dá para ver rio aí? Alguém está conseguindo ver o rio? Yes or no? Tell me now. Tell me now, tell me now. Esses Ô, tracinhos... professora, Pode falar. então, eu fiquei com uma dúvida aqui, mas só que aqui eu desaprendi a mexer no Zoom, né? Aham. É, então, aí eu apertar no botãozinho no áudio, né? Mas ali tem uns carros, onde tem uma parte de um pulmão ali, umas árvores que parecem um pulmão, tem uns carros ali. E carro tem pessoa. Você viu o carro? Oh Tem my uns God. carrinhos. Mas a gente, tipo, ele pergunta assim, o que a gente consegue ver mesmo. Ah, não dá para ver, né? Mas eu não nem localizei o carro, Ti. Ok, but a river, we have, ó, esses desenhos fininhos que passam aqui, entre as linhas verde claro, verde escuro, são passagens de água. Então, a gente fala que eles são rios, river, ok? Estrada, road, tem estrada? No. And trees, can we see trees? Temos árvores, ok. Muito bem. E o título dessa campanha que eles usaram essa imagem é Before It's Too Late. Alguém sabe o que significa a palavrinha before? Antes. Ok. E late? Alguém lembra que a gente viu numas unidades atrás? O que, professora? Late. Essa última palavra que está entre aspas. Abaixo? Não. É o oposto, quase. Quando a gente estudou sobre hora, sobre time, a gente viu isso. A gente estava falando sobre chegar na escola. Um tempo depois. Isso, pode ser depois ou tarde, não no sentido do vespertino, de ser tarde demais. Então, essa campanha, ela se chama Antes que seja tarde demais. Tá? Antes que seja tarde demais. Então, eles estão falando, usando essa foto para fazer uma campanha, ok? De meio ambiente que se chama Antes que seja tarde demais. Olha lá. Now, what does the image mean to you? Alguém já tinha falado. O que que essa imagem significa para você? O que vocês acham que ela se parece e o que ela representa? Let's take a look. O professor parece um pulmão. Muito bem, parece um pulmão, Tiago. E o que aconteceu aqui? Ó? Tenho esse lado aqui de um pulmão, aqui o outro lado, né? Outro pulmão. E aqui, o Então, que está tipo assim, acontecendo? sabe? Aí, assim, como é uma floresta, é o desmatamento. Mas se fosse no corpo Yes, humano, eu diria que é quando a pessoa utiliza muito cigarro, porque o cigarro vai de pouquinho em pouquinho matando o pulmão. yes, very good. Então é uma comparação mesmo que faz alusão ao corpo humano e à deficiência dos pulmões, né? Quando ele está sendo prejudicado por algo exterior, ok? Mas aí, se a gente quiser colocar, então, como se diz pulmão em inglês, nós falamos lung. Okay? Então, a gente pode falar que é a comparison with a comparison with lungs. O que ele está representando? Representing. O Thiago falou, o desmatamento.
Deforestation. Very good. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver que tinha alguém aqui ainda chegando agora. Deixa eu colocar para dentro da sala. Ok, antes tarde do que nunca, né? Muito bem, pessoal. Então, a gente já sabe que nós vamos falar de meio ambiente, sabemos que vamos falar aqui sobre recursos naturais, né? Sources or resources, desmatamento, já temos alguma ideia, ok? Então, aqui, no roteiro de atividade, eu vou pedir para que vocês completem a próxima página. Nós temos uma cruzadinha. Então, nessa cruzadinha, a gente tem as palavras dentro da Blue Box e temos as definitions, o que cada uma delas significa aqui, ó. Então, primeiro eu vou ter que entender o que cada uma significa, pesquisar, para poder completar aqui. Então, qual que é an amount available or sufficient for a given use? Então, o que será que é isso? Qual dessas palavras se encaixa melhor? E completar a cruzada, ok? E depois, na parte 2, com essas mesmas palavras aqui de cima, vou ler, traduzir aqui as frases e completar as lacunas com uma dessas palavras. Okay? Então, isso aí vai aparecer lá no nosso roteiro de atividades mais para frente, ok? Muito bem, deixa eu apagar aqui os meus checks. Ok, guys. Então vamos falar sobre source. Pode falar. A 2 tem que completar com esse quadradinho azul, né? Isso, com as palavrinhas que estão no quadradinho azul, Radassa. Obrigada. Muito bem, people. E a aula passada, falando sobre gramática, nós trabalhamos com o past continuous. Alguém se lembra o que era o past continuous? Passado contínuo. Isso. Aí tem que colocar o ing, porque é um passado... Ai, esqueci. Mas tem que colocar ing. Isso mesmo. Então, para eu formar o passado contínuo, só para a gente lembrar, eu usava o sujeito da oração, que poderia ser o nome de uma pessoa, ou também os pronomes pessoais, I, you, he, she, it, they, yes? Aí eu colocava... Ops. My verb. Aí eu tinha o verbo to be, que no present continuous eu colocava o verbo to be, is e are. Agora eu vou colocar o verbo to be no passado. E ele se transforma em duas palavrinhas. Alguém que se lembra? Quais são? Was com he, she, it e were com you, we e they. Excellent. E depois disso, viria o verbo, e acho que o Tiago já havia falado ing. Então, passado contínuo é algo que estava acontecendo, ando, endo, indo, gerúndio da língua portuguesa, que para nós, ando, endo, indo, em inglês só vira ing. Então, eu posso falar, por exemplo, he. Vamos por um exemplo, vou formar aqui, ó, coloquei o pronome pessoal he, com he, she, it é was ou were? Was. Agora eu vou colocar o verbo assistir, watch, com ing, watching. Aí eu posso colocar um complemento, Netflix. Yes? He was watching Netflix. Very good. Ele estava assistindo a Netflix. Muito bem. E se eu quisesse falar... Pode falar, Thiago. O past continuous, ele é um passado que aconteceu? Não aconteceu. Não se remete a um passado que já acabou. Esse seria o simple past. O past continuous a gente está mencionando algo que
estava acontecendo no passado, ok? Como se fosse o passado do gerúndio. Por exemplo, ele estava assistindo, ok? Netflix. Geralmente eu uso quando às vezes eu vou após essa atividade mencionar ela é interrompida por outra atividade. Lembra, por exemplo, ele estava assistindo Netflix quando o ladrão entrou, ok? Então uma atividade foi interrompida por outra. Então geralmente eu uso o past continuous, ok? Essa é uma das maneiras. E a negativa, pessoal, se eu quisesse falar que ele não estava assistindo Netflix, o que vai mudar aqui? Quem lembra? Vai colocar Not? O not, que também, se eu for contrair essas duas palavrinhas, vai virar wasn't, ok? Sim. So he was not or he wasn't watching Netflix. Muito bem. Isso aqui, ó, somente uma review para chegar onde a gente vai hoje. Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar o past continuous agora com perguntas. Então, a teacher vai colocar aqui um slide. Vou ver se ele me deixa aqui. Ok. Para que nós possamos entender a estrutura do past continuous. Yes. With questions. Ok? Então, se eu for formar somente uma pergunta que vai ter como resposta sim ou não, é bem fácil eu fazer eu montar essa frase. O que vai acontecer? Alguém se lembra? Se eu quiser somente fazer uma pergunta que vai ser yes or no. E o sujeito com o was ou were. Então tá, antes de eu pôr esse slide, vou mostrar aqui para quem tá com dúvida ainda. Muito bem, Radassa, perfeito. Então, se eu quiser montar aqui, he was watch TV, numa pergunta cuja resposta será sim ou não, eu só vou inverter a posição, assim como a Radassa falou. Olha lá, was he, então eu inverti a posição do verbo to be em inglês com o pronome watching Netflix, ok? Muito bem. Hoje nós vamos um pouquinho além. Nós vamos fazer perguntas também no past continuous, mas com as questions word. Então, isso aí, Amanda. Então, não será somente inverter a posição do verbo, vai vir um pequeno detalhe. Fica aqui com essa inversão, mas se nós formos colocar as questions words, a única coisinha que vai mudar, o único detalhe que mudará, será esse aqui. Olha lá o slide. Então, se eu quero formar past continuous tenses with double age questions, formar frases que vão vir com palavrinhas de questões na frente, ó, eu inverti a posição do pronome com o verbo to be, certo? E na frente do verbo to be, eu usei uma question word. Então, pode ser who, que é quem, where, onde. Aqui ele repetiu o who. Mas vamos ver a primeira, ó. Who was I talking to when the plane rang? Então, eu tenho com quem eu estava, a inversão continua porque é pergunta. O verbo talk, conversando com ing. To when the phone rang. Com quem que eu estava conversando quando o telefone tocou? Olha lá, Tiago, por isso que a gente fala que é past continuous. Eu estava conversando com alguém quando o telefone tocou. Então, a primeira ação que foi feita, eu uso past continuous. Olha lá. Where were you watching
World's Cup last night. Aonde você estava assistindo a Copa do Mundo noite passada. Ok? Então, para usar questions word, eu vou fazer a inversão aqui, como eu já havia feito nas perguntas de yes or no, e vou colocar question word na frente, ok? Fácil ou difícil? I think it's easy. É fácil. Okay, so let's go to our book. Uma Page- pergunta. E se aparecer o do na frase? Do, não, É. o do como verbo modal não pode aparecer porque essa frase está no passado, né? Só se ele aparecer como verbo fazer. Nossa, tem gente entrando agora. Ok, vamos lá fazer uns exercícios juntos? E aí a gente consegue exercitar e praticar melhor o past continuous with questions words. Let's go there. Então, aqui nós já vimos as regrinhas. Quem quiser depois ler essa caixinha amarela do seu livro, essa explicação que a teacher deu agora, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios juntos. Então, eu tenho aqui, ó, na número 2. They were doing that near the river. Eles estavam fazendo isso perto do rio. Que pergunta que eu vou fazer? Eles estavam fazendo aquilo perto do rio. Qual que é a pergunta aqui? Pode O ser. que ele está fazendo ali perto do rio? Isso. Então, qual que é a question word in English que significa o quê? What? What. Muito bem. Então, eu tenho what. Vou inverter a posição do to be com o was e o were. O que que vem agora? Were. Were. Qual Were, é o seu nome? They. E o verbo don't, com ing aqui, Radassa, ele não é um verbo no sentido modal do simple present, é o verbo fazer, o do mesmo. Então, what were they doing next? that near the river. Tem um that ainda? É, tem. That Sim. They are the river. next to the river. Yes? Muito bem. Não é difícil. Ok. E aqui na de baixo? Deixa eu ver se eu puxo ela mais para cá. Yes. I was picking up some fruit in the forest. Então, picking up significa colhendo, pegando. Então, eu estava pegando algumas frutas na floresta. Que pergunta que eu posso fazer? Aonde você estava pegando as frutas na floresta? Então, não precisa da floresta. Aonde você estava pegando as frutas? Daí, depois, na resposta, ele fala na floresta. Qual que é question word que significa onde? Who? No. Where? 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 E aí, com o you eu uso qual? Was ou were? Were. Were. Como eu estou falando sobre eu, então eu tenho que perguntar a você, certo? Onde você estava? Eu estava. Were you picking? O verbo pick com ing, picking up fruits. Where were you picking up fruits? Okay? Then we have I was. Aí você vai falar, teacher, mas na resposta é I was. Mas eu estou respondendo. Eu estava. Na pergunta eu vou perguntar o que você estava. Por isso que vai aparecer o were aqui, tá? Então, quando a gente tem o I, o tem que cuidar para não fazer confusão. Pode falar. Some. Some. Ah, faltou a palavrinha some. Algumas. Pode pôr. Where were you picking up some fruits? Ok?
Muito bem. Ficou Agora, bem papelzinho vermelho. a 3, ó, eu vou fazer uma com vocês e depois eu vou pontuar quem fizer as outras. Vou ajudar na resposta. Complete the questions with the past continuous using a question word if necessary. Então, a gente vai fazer uma pergunta também. A gente já tem o final da frase, ó, em 2019. Talvez seja preciso usar uma question word, talvez não. Vou usar your family, aqui vai ser o sujeito da oração. Então, a sua família, ok? É como se fosse a terceira pessoa. You live é o verbo. Daí ele responde assim, ó, in a farm em Paraná, na fazenda no Paraná. Então eu tenho as informações, sua família morando 2019. Qual será que é a pergunta que eu vou fazer para essa resposta? Então eu tenho sua família morando 2019. Que pergunta é essa, cuja resposta é numa fazenda no Paraná? Aonde sua família está morando em 2019? Yes, Esther, onde sua família estava. Ok, qual é a question word para falar onde? Calma aí. Were. Where? E agora, sua família. Your family. Tá, só que agora é were ou was? Eu estou me referindo que ela estava morando. Were. Were. Were or was? Quem acha que é were, raise your hand. Ok? Estou me referindo a uma terceira pessoa, tá? Sua família é como se fosse it, tá? Então, where was your family? Your family entra como se fosse o sujeito. E agora, qual que é o verbo aqui? Live. Living. Verbos que terminam com E, eu vou cortar o E e vou colocar ING, ó. Living in 2019? 2019. Muito bem. Where was your family living in 2019? Ok? Muito bem. Vamos lá. Agora é o desafio. Letter B. Tenho aqui uma frase cujo o sujeito será you e o verbo será o verbo do, fazer. Então, quer saber você fazer, tenho noite passada. E a resposta é I was watching Our Planet on Netflix. Eu estava assistindo o Nosso Planeta na Netflix. Quem quer tentar fazer essa pergunta aqui? Então, a resposta é eu estava assistindo Nosso Planeta na Netflix. Ele quer que você faça uma pergunta usando you, o sujeito you e o verbo do. Quem que vai tentar? Teacher, acho que eu sei. Bora, Thiago. Então, o que você fez? Então, O acho que que você estava fazendo? What? What? Professor, V. Ok. Qual que é agora? Não. Estava fazendo. Was ou were? Lembra a estrutura da frase. Calma aí. Were, Radassa. E agora? Qual que é o pronome? Qual que é o sujeito aqui da oração? You. You. E o verbo, gente? Doing. E aí ele já deu o resto da frase. Last night. Ok? What were you doing last night? I was watching Our Planet. Yes! Mais uma, bora lá. Agora eu tenho aqui, ó. Eita, aqui é o verbo to be só, porque ele já usou a question word when. Ó, blá, 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 when you came to school. Quando você chegou na escola. Aí ele tem o pronome it e o verbo rain. Então ele quer saber não sei o que lá, chuva ou chovendo.
quando você chegou na escola? No, it was sunny. Não, estava ensolarado. Qual é a pergunta aqui? A gente já tem a question word, então não vai precisar. Vamos esquecer a question word e vamos só a partir do was ou were. O que eu vou usar aqui? Was ou were? Was. Was. Qual que é o pronome? It. Where? It. Yes, was it. Qual que é o verbo? Rain. 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 Agora, ó. Rain. Vou colocar em ing. Raining. Então, estava chovendo when you came to school, quando você foi para a escola? No, it was sunny. Não, estava ensolarado. Very good, people. Muito bem. Letter D, vamos fazer só a letra D, depois aí vocês podem fazer sozinhos. E quem quiser pode me mandar depois pelo direct ou pode me mandar por qualquer mídia. Quem tem direct do Instagram or any other. Yes. Sunday afternoon, domingo à tarde. Alguma coisa a gente quer saber sobre domingo à tarde. Your daddy. Quem que é o your dad? O que é dad? Seu pai. Papai, né? O seu pai. O seu pai é uma pessoa só. Lembra? É uma What? outra pessoa. Isso aí. Fish. It's a verb Pescando. here. Yes. No, he was playing tennis. Não, ele estava pescando. Então, ele quer saber o quê? Seu pai estava pescando, então também não vai ter question word. Como é que vai começar essa frase, então, se não tem question word? Your. Olha lá, começa, se não tem question word, vai ser was ou were, se é pergunta. Ah, tá. Então vai ser Were. was. Was. Your father é Was. igual a he, então é was. Was your father. E o verbo to fish com ing? Fishing. Ok? Fish. Was your father fishing? Yes, on Sunday afternoon. No, he was playing tennis. Ok, people? Então, hoje nós vamos parar por aqui. Have Gente, eu an tenho uma excellent... Yes, pode perguntar. As aulas vão voltar esse ano? Não tenho nenhuma notícia ainda sobre isso. Na verdade, estamos tendo a aula online, né? Mas a presencial mas aula ainda não... presencial. Presencial ainda não tivemos nenhuma orientação, Tiago, sobre se nós voltaremos ainda nesse último mês. Professora, Ok? mas vão voltar próximo ano. Se Deus quiser, né? Nós estamos esperando confiantes que sim, Radassa. Ok? Vocês perceberam que a Radassa fez umas mechas roxas no cabelo? Tchau. Bye, bye.